Bom dia. Hebreus 11, a partir do versículo 35. Hebreus capítulo 11, Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e tortura. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Muitas mulheres que falam que receberam seus mortos é porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia nos fala que alguns mortos ressuscitaram. Algumas pessoas que tinham já falecido ressuscitaram e entraram na cidade novamente. Tá? Foi um grande sinal, exatamente, mostrando que era o Filho de Deus que eles tinham assassinado, crucificado. Muito bem. Assim também, mulheres, por exemplo, que já maridos ou filhos tinham morrido há tempo, de repente eles ressuscitaram e entraram novamente. Ou seja, e elas receberam novamente o filho, o marido, o irmão, exatamente pela fé eles voltaram a viver. Pela fé, muitas pessoas foram mortos, perseguidos. Nós temos exemplo de vários profetas que foram mortos de várias maneiras, assassinados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio. Imagina quão doloroso, né? A pessoa crucificada ali na cruz em forma de X, e ele com as pernas abertas. Então eles viram naquela época, não é como motosserra que é hoje em dia. Aquelas serras brutas, ali um do lado do outro, começar ali no meio de pessoas serrando até a cabeça, a pessoa vai morrendo aos poucos, sofrendo dor intensa. Muitos passaram por isso, inclusive profetas bíblicos, exatamente porque não negaram a Cristo. Pessoas perderam patrimônios, perderam casa, perderam família e ainda perdem hoje pelo mundo. Nós vimos em alguns países aí do Oriente, tudo mais, vimos na África. Quando alguém se converte, é expulso da família, é expulso da comunidade. No México mesmo, às vezes acontece, perdem casa, perdem tudo, é expulso, apedrejado, os filhos sofrem, são mortos. Por ser cristão, pessoas passam por necessidades, escárnio, isso por não negar a fé. O que quer dizer isso? Porque a pessoa sabe que tem algo melhor aguardando. Elas sabem que aqui não é o lugar delas, estão só de passagem, são peregrinos. Esse assunto nós estamos falando desde ontem. São peregrinos, eles sabem que algo melhor os aguarda. Então é tendo esta certeza que nós procuramos viver, minha filha, pela fé, batalhando pela fé. Fácil não é.
Muitas das vezes eu fico alarmado quando eu escuto pregadores, né, pregações de pessoas falar que é maravilhoso demais estar na presença do Senhor, você não tem luta, não tem nada. Tem sim. Servir a Cristo não é fácil porque nós entramos em guerra imediatamente contra o mundo. Nós condenamos o mundo. Nós sabemos que ele está morto no pecado. Então, por esse motivo, o mundo não nos aceita. Então, procura fazer tudo para nos crucificar, nos pedir. Mas nós temos que seguir no Senhor. Então, nós temos vários exemplos. O versículo 38 fala: caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas da quais o mundo não foi digno. Porque nós estamos sendo perseguidos, porque nós estamos sendo acusados. É um mundo que não é digno de nós. O nosso lugar é com o Senhor, é no reino. Então nós não temos que preocupar, nós temos uma casa para ir, nós temos um reino para ir. Temos um reino para ir. É isso que temos que compreender. É isso que temos que entender. Por isso seguimos em direção a Ele. Caminhamos em direção a Ele. E não olhamos para trás. Seguimos o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa casa, Ele é o nosso reino, Ele é a nossa vida, Ele é tudo. Então que nos venha fazer aqui, o que viemos sofrer aqui, diferente. Se passamos fome, se não temos o que vestir, o que comer, não tem problema. Nós olhamos para Cristo. O versículo 39 fala: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. O fato de estarmos sendo aprovados por Deus, o fato de Deus estar nos aceitando ali como filhos, vendo que nós estamos vivendo em conformidade com a sua palavra, não quer dizer que não tenhamos luta aqui. Porque aqui nós temos lutas, aqui nós temos dificuldades, perseguições, batalhas, porque não pertencemos ao mundo. Nós pertencemos ao reino, nós somos aprovados por Deus, mas condenados pelo mundo. É isso que nós temos que compreender. Pastor, eu estou passando por tanta luta, o que estou fazendo de errado? Não, você não está fazendo nada de errado. O seu erro é querer, às vezes, igualar o mundo, querer viver bem, desfrutar das coisas aqui do mundo, que é o que Deus não nos oferece. Muito bem, Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tem tanto testemunho como nós vimos aqui, nós estamos falando lá desde Abraão até agora. Tem tantos testemunhos. A Bíblia está cheia de testemunhos. Tendo isso, então vamos desembaraçar dos erros, da carnalidade, do pecado, do engano. E vamos fazer esta caminhada, esta corrida que nos está proposta,
Que é em direção ao Senhor, em direção à vida. É isso que nós temos que fazer. É preciso isto. Vamos abandonar o pecado, vamos abandonar os prazeres do mundo, vamos afastar tudo isso. Vamos voltar para o Senhor. Vamos procurar viver a palavra dele. Vamos procurar ser ele. Porque Deus nos disse assim, Paulo também nos disse, ele nos ensina tudo. Ele procurava imitar Deus e queria que os seus o imitassem. Então nós temos que procurar imitar Deus. Como que Deus faria nesta situação? Como que Deus procederia? Como que Deus viveria? Então é assim que eu vou viver. É muito fácil falar que nós amamos a Deus, que amamos a Jesus. Se nós amamos, nós tememos, nós o respeitamos, vamos imitá-lo. Vamos imitá-lo, vamos correr a corrida que nos está proposta. Vamos parar com esse mimimi. Ah, não, porque estou sofrendo. Ah, porque eu preciso, está doendo. Não. Em tudo dá graça, vamos seguir. Corramos com perseverança, né? Perseverando a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos correr, vamos caminhar. Olhando diretamente para Jesus, para ele. Jesus, sabendo que tinha sido proposto para ele, que tinha sido ofertado para ele, oferecido para ele, o que ele fez? Ele não se preocupou com sofrimentos aqui. Ele não se preocupou com as lutas, com as perseguições, com as dores. Ele olhou para o Senhor. Ele passou por tudo. Nós não vimos ele em nenhum momento reclamar. Nós não vimos em nenhum momento ele abrir a boca e falar, não, eu não posso. Ele simplesmente olhou para Deus Pai, aquilo que Deus Pai tinha mandado fazer. A conclusão foi vitorioso. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E recebeu todo o poder, toda a autoridade, no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. Porque ele viu, Deus tinha proposto isso para ele, mas ele tinha que passar pela luta, pelo sofrimento, pelas perseguições, pela luta, enfim, por tudo isso, para ocupar o lugar de honra como ele ocupou. O versículo 3 fala, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Não vamos desanimar, não. Vamos simplesmente seguir o exemplo de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Então não temos que olhar para a nossa carne, para o que nós pensamos, queremos ou desejamos, mas olhamos para Jesus. Muito bem, eu li hoje Hebreus 12, até o capítulo 12, até o versículo 3. Amanhã daremos continuidade a partir do versículo 4. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tamo.